é o seguinte, o ano passado eu não tive aquele momento presencial com vocês para prepará-los para a literatura do 9º ano, mas a do 8º ano já era bem avançada. Então, vocês não vão se assustar com nada que vocês virem no 9º ano, entende? Que vocês já estão amadurecidos o suficiente para darem conta da literatura do 9º ano, ok? E eu confio em vocês, eu sei que vocês são maduros, vocês dão conta. Depois daquele livro A História do Amor do Fernando Isauro, lá no 7º ano, vocês estão preparados para qualquer coisa também, né? Convenhamos, né? Pois é. Então, mas eu quero pedir a vocês um pouco mais de carinho com relação à apostila. Vocês perceberam que a matéria da apostila agora já começa a falar de literatura em si, não é? Então, agora você já vai começar a entender a literatura, as funções da literatura. Para que literatura? Então, nós estamos começando aqui com o conceito, que não é muito simples de definir, não tem uma definição própria para a literatura, né? E por isso eu pedi para vocês lerem, para vocês se inteirarem direitinho do que a apostila está falando, né? Porque eu vou aqui falar, eu vou pincelar o que foi lido aí, mas de repente eu deixo de falar alguma coisa que é muito importante, que vocês tenham lido, mas que vocês vão fazer um gancho naquilo que vocês leram com o que eu falei, certo? Mas se você não lê na íntegra essa matéria aí, tudo que está na apostila, corre o risco de você ficar meio que boiando enquanto eu estou falando aqui, tá bom? Para você não ficar boiando, então, por isso eu pedi para vocês lerem, até a página 8. Eu comecei com vocês aqui na página 4, né? A página 4 que fala aqui um fragmento do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, grande poeta português. Espera aí, mas a Sara não está na sala de espera. Espera aí, deixa eu ver aqui, galera. Ah, tá sim. Desculpa. Sara, Lucas e Alice Coelho. Mas diz que está ingressando, mas não entra. Entrou? Entrou. Aqui. Então, nós falamos um pouquinho aqui sobre o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, né, assinado pelo seu heterônimo Bernardo Soares. Fernando Pessoa é o cara dos heterônimos, né? Maria Yasmin. E aqui ele vai meio que dar uma definição do que é literatura, né, para ele. Mas a literatura não tem essa definição em si. O que é literatura, não é? Literatura é aquilo que te move. Por isso que eu falei com vocês que a literatura não é uma matéria para você decorar, uma coisa que você decora, mora na cabeça e pronto. Não é assim. A literatura tem função no ser humano. Ela tem essa função de modificar o ser humano, né? Por isso que a realidade é floreada na literatura, para fazer com que esse floreamento não real na literatura, no floreamento literário, aguce mudanças no real, certo? Então, por isso que a literatura tem como é que fala ali? Os campos são mais verdes no dizer do que de verdade, não é? Então, por isso, espera aí, eu admiti a Débora aqui, que ela não está conseguindo entrar, não. Obrigada, galera, que me falou aqui da Sara. Quem é que me falou? Dudu. Dudu. Pronto, agora acho que já está todo mundo, né? Daqui a pouco a tia faz chamada. Então, ó, eu pedi atividade oral. Quem me mandou foi Ana Júlia. Gente, uns 5 aí me mandaram atividade. Só. 5. Maria, eu não sabia que era para mandar. É pergunta. Vai lá no Zap e fala, Maria, é para te mandar atividade? Né? Não deixa essas atividades acumularem, não. Bom dia, Sara. Não deixa as atividades acumularem, não. Chega no final do bimestre, tem que ficar fazendo um tueiro de dever. Matheus mandou. Matheus. Ana Júlia, Matheus. Não, 5 pessoas aí eu anotei. Umas 5 pessoas me mandaram atividade. Né? Uma sala que você não tueira de menina aí, ó. Não pode 5 só mandar. Tá? Então tá. Então, esqueceu. Vamos agora começar de novo, né? Vamos começar de novo aqui. As atividades de hoje vocês têm que me mandar, galera, tá? Vocês podem só baixar e resolver, me devolver o arquivo, tá? No Zap mesmo. Pode ser? Pode só fazer assim, ou pode fazer o que vocês fazem aí, de digitalizar, pode tirar foto, se a foto ficar nítida, né?
Quem tem um celular bom, a foto fica bem nítida. Tá certo? Então, a página de hoje de semana passada. Mandar a página de hoje de semana passada. Tá. Olha aqui. Então, nós vamos corrigir essa atividade oral aqui, que vai ser mais que o entendimento do livro do Desassossego aqui, desse fragmento, né? No trecho anterior, que é esse trecho aí, ó, que nós lemos, né, o fragmento do Fernando Pessoa, do livro do Desassossego, o narrador afirma que a literatura é a realização sem a mácula da realidade. O que é a realização sem a mácula da realidade? Por que ele fala isso? Eu vou colocar aqui. Eu estou aqui, ó, na página 5 da nossa Não, postura. Maria. Eu tô falando qual que é a página de semana passada e de hoje, que é para te mandar, que eu esqueci de mandar. Então, gata, de semana passada eu deixei esse dever aqui, ó, atividade oral e o interpretando. Os meninos, alguns mandaram, De que certo? página? E hoje, Da 5? isso, página 5. E eu vou corrigir agora, certo? De hoje eu vou deixar atividade sobre o nosso livro, Tá O bom. Médico e o Monstro. Uhum. Tá bom? Tá bom. É mais ou menos já a metade do livro que vocês já Maria. leram. Umas 4 questões só. Umas 4, 5 questões para entendimento, vocês poderem me fazendo deduções, inferências. Não é que 10 questões sobre o livro, não. Isso não. Quero que vocês compreendam aí o que está acontecendo no livro, tá bom? Aí vai ser sobre até o capítulo 4, Maria? Ah, mas eu não acho que não vai ter o 4, não. Acho que vai mais um pouquinho hoje, tá? Eu não mandei dever para vocês no carnaval, não. Eu deixei vocês à vontade, porque vai até o 6. O 6, o extraordinário incidente do Dr. Lênio. Deixa eu ver. Não, até o 7. Incidente à janela. Até a página 37. Aqui, ó. O capítulo 7 é Incidente à janela. É o capítulo pequenininho, olha, porque esse livro é muito condensado, né? Ó. Aí já começa aqui o 8, ó, na página 37, tá bom? Que aí dá pra gente ler tudo. Ó, então, eu vou deixar para vocês até o capítulo 7 hoje, um pouquinho de atividades. Posso deixar aí umas quatro questões apenas, até a página, até o capítulo 7, até o final do capítulo 7, tá? Eu marco o capítulo porque tem gente com editora diferente. É um cara meio enrolado, o senhor Hyde. O senhor Hyde, ele é todo errado, né, Matheus? O Hyde é um cara todo errado. E se observa que ele está tentando complicar o Jack ainda por cima. Certo? O nome do capítulo, Incidente à Janela. Vai até esse capítulo aqui, o dever. Tá bom? Eu vou anotar direitinho lá no Word para vocês. Tá bom? Assim que terminarem as aulas aqui, eu já vou mandar esse dever. Tá? Vou mandar bonitinho no Word para vocês. Peraí, deixa eu ver aqui. Correção. Eu vou abrir aqui o nosso quadro branco para a gente escrever a resposta, tá? Para vocês ficarem bem antenados aí. Eu não quero vocês perdidos aí, não, hein? Atividade oral, página 5, né? Página 5. Atividade oral. Por que eu tenho que fazer atividade oral, Maria? Porque, atividade oral é base para você responder o interpretando. Tá? Então, atividade oral, questão número 1, falou assim, ó, do trecho anterior do livro do Desassossego, o narrador afirma que a literatura é a realização da realidade sem a mácula. Por que a realização sem a mácula da realidade? Porque, olha, de acordo com o eu poético aqui, de acordo com o eu poético, a palavra dita conserva a beleza daquilo que foi dito, sem a mácula, ou seja, sem o terror. É como se a literatura, né, a palavra dita, ela falasse só do que é belo. Lembra que eu usei como exemplo para vocês a canção do exílio, do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Que estava em Coimbra, né? O aqui é Coimbra, o lá é o Brasil. A terra encantadora, né? Terra paradisíaca, o Brasil é a terra paradisíaca para ele. É sem a mácula da realidade. Porque quando ele escreveu esse poema, em 1834, 1836 agora, 1836,
Por volta de 1840, ainda existia no Brasil escravidão, certo? Então, observa como que é a realização sem a mácula da realidade. Então, por que a realização sem a mácula da realidade? É porque a palavra dita conserva somente a beleza daquilo que foi dito, sem o terror. A palavra dita deve conservar a beleza da realidade sem o terror da realidade. E retirar o seu terror. Então, a palavra dita deve conservar a beleza da realidade. E retirar o seu terror. Ou seja, deve atuar. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ou seja, deve atuar no sentido de tornar melhores os dias. No sentido de tornar melhores os dias das pessoas no mundo. Tornar melhor o mundo e as pessoas. O mundo e as pessoas. O mundo e as pessoas deve atuar no sentido de tornar melhores o mundo e as pessoas. Por meio da literatura, mas nós temos que usar aqui, por meio do registro, ser a literatura, né? Porque não precisa ser só escrita, pode ser também qualquer tipo de manifestação de arte. Por meio do registro estético, mas é que eu estou falando da literatura, né? Das virtudes, do bem e do belo. Não é o belo cantor, não, tá? Ó, da virtude do bem e do belo, ou seja, só daquilo que é bom, que é bonito. Entendido? A grama verde, ela é mais verde no dizer do que no seu verdor, certo? Ah, não, é só olhar, não é tão verde assim como se diz no poema. É isso que ele está falando. Ok? Por que a literatura é a realização sem mácula da realidade? Porque a palavra dita deve conservar a beleza da realidade e retirar o seu terror, ou seja, deve atuar no sentido de tornar melhores o mundo e as pessoas, por meio do registro estético das virtudes do bem e do belo, sem terror, sem falar de coisa feia, ok? De coisa que deixa a pessoa num baixo astral, vai falar só daquilo que é belo, ok? A número 2... Qual o efeito de sentido gerado pela frase? Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. Por que os campos são mais verdes no dizer? A palavra registra esteticamente o belo, ok? Então, olha, esse recorte aí, essa frase destacada, reitera a ideia de que a palavra manifestada, ela fala só do belo, entendeu? Retira o terror, né? Embeleza esteticamente a realidade. Ok? Então, vamos lá. O autor, né, que aí é o nosso heterônimo. O autor reitera a ideia de que... Faltou um aqui. O autor reitera a ideia de que a palavra manifestada, a palavra dita ou a palavra escrita, né, pode ser oral ou não, por meio da literatura, a palavra manifestada por meio da literatura. Nós estamos usando palavra porque ele falou de palavra, né? Por que os campos são mais vezes no dizer do que no seu verdor? Então, é palavra. Deve embelezar esteticamente a realidade. Deve embelezar esteticamente a realidade. O autor reitera a ideia de que a palavra manifestada por meio da literatura deve embelezar esteticamente. Esteticamente a realidade. Por meio da elaboração do registro de suas virtudes.
por meio da elaboração do registro de suas só virtudes. De suas virtudes. Virtudes são coisas boas. Virtude é tudo que é bom no ser. Ou do mundo. Então, vai ser por meio da elaboração do registro de suas virtudes, somente virtude, e não das suas mazelas. E não das suas mazelas, como ele fala depois, não é? Então, ó, vai falar só das virtudes e não das mazelas. Ok? É uma ideia de manifestar a beleza através das artes, né? E assim tornar melhor o mundo e as pessoas. Ok? A função da literatura, hein? Agora vamos começar a entender literatura. Número 3. Por que, segundo o autor do texto, todo esforço humano deveria tender para a literatura? Porque ele fala isso aqui, ó. A literatura, que é a arte casada com o pensamento, é a realização sem a mata da realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano. Fosse verdadeiro humano e não a superfluidade do animal. Ou se fosse verdadeiro humano, né? E não somente uma atitude animalesca, né? Que é instinto. Né? Então, parece-me ser o fim que deveria tender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente humano. Então, por que ele fala aqui, ó? Todo esforço humano deveria tender para a literatura. Nossa, abri aqui, fazer calor agora. Todo esforço humano deve tender para a realização literária ao afirmar que todo esforço deveria tender para a realização literária, ao afirmar que todo esforço humano, tem que pôr humano aqui, porque não pode ser animal, deveria tender para a realização literária. O autor afirma que as pessoas deveriam trabalhar para a melhoria desse. O autor afirma que as pessoas deveriam trabalhar para a melhoria. O autor afirma que as pessoas deveriam trabalhar para a melhoria. Olha aqui, se cortar aí, vocês me avisam. Não está cortando, não, está bem na beiradinha. As pessoas deveriam trabalhar para a melhoria da realidade ao seu redor. As pessoas deveriam trabalhar para a melhoria da realidade ao seu redor. Porque, de acordo com ele, a literatura atua nesse sentido de realçar o que é bom. Não é? De acordo com a sua concepção aí, né? O que o autor está nos falando, né? De acordo com sua... De acordo com sua concepção do autor, então estou falando do autor, ok? A literatura atuaria nesse sentido. Sabe quando que a gente vai ver isso direitinho? No modernismo. O modernismo vem somente falar da realidade, mas não assim, falando só de coisas boas, não. Estou falando assim, a literatura atuar no sentido de melhorar o real, né? O modernismo faz isso. Não embeleza o real, mas mostra o real de um modo que faz com que o leitor tente mudar aquilo ali. Aqui, ó, Raquel de Queiroz com 15, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu vou falar com vocês de um autor hoje aqui. De acordo com sua concepção, a literatura atuaria... Deixa eu ver quem está falando aqui comigo aqui. Reitera é completa. Reitera é completa. Isso aí. Isso aí, Sara. De acordo com sua concepção, a literatura atuaria nesse sentido por meio... Ou seja, ao realçar, por meio do realce das virtudes. Como nós já falamos. Por meio do realce das virtudes. Da construção da beleza. Da construção da beleza.
para transformar as pessoas. Para transformar, não vou colocar pessoa, não. Para transformar o mundo ao seu redor de modo geral. Gente, falar de beleza é tudo que tem no livro do Dorian Gray. Ao afirmar que todo esforço humano deveria tender para a realização literária, o autor afirma que as pessoas deveriam trabalhar para a melhoria da realidade ao seu redor. De acordo com a sua concepção do autor, a literatura atuaria nesse sentido por meio do realce das virtudes e da construção da beleza para transformar. Transformar o quê? Eu já falei lá em cima. A realidade ao seu redor. Tem que olhar para a gente não cair na repetição. Ok? Número 4 agora, ó. Agora eu vou falar dessa diferença aí, ó. O que autoriza o narrador a afirmar que o esforço humano, na verdade, pode ser visto como uma superfluidade do animal? Por que ele fala que o esforço humano pode ser uma superfluidade do animal? Ó, o que autoriza o narrador a afirmar que o esforço humano, na verdade, pode ser visto como uma superfluidade do animal? Se não for humano de verdade, vai ser um instinto animal. O animal, ele se comunica? Sim. Não através da fala, porque ele não domina a língua, certo? Não domina a língua nossa, né? Mas ele domina a língua dele, certo? Ele não domina a língua falada. Mas ele se comunica, claro, uai. Você vê os filhotes se aproximando da mãe, aquele cheiro ali que eles dão um no pescoço do outro. Às vezes a mãe, observem, às vezes a mãe chama atenção do filhote, né? Reprime, às vezes até com tapa, onça, que tem muito disso. Esse notebook meu fica me trollando, porque ele só avisa que está acabando a bateria uma vez. Aí avisa aqui, se eu não põe para carregar, daqui a pouco desliga. Tinha que avisar mais vezes, né? A pessoa igual eu assim tem que avisar todo o tempo. Então, você observa que o animal, ele também se comunica, mas é somente por instinto aquilo dali que ele faz, não é? Não é uma coisa, como ele fala, que tende para o avanço literário. Ele falou que tudo deveria tender para a literatura. Então, agora nós vamos tratar dessa diferenciação de humano, não é? As mães, em geral, repreendem os filhos, né, gente? Toda mãe, ela repreende, é claro, o papel da mãe, tá certo? E aí, o que nós estamos chegando no ponto aqui? Que as mães animais também fazem isso, né? É um tipo de comunicação. Eles não dominam a linguagem, como nós dominamos. Mas eles também se comunicam por instinto, certo? Vamos falar disso. Ó, eles estabelecem uma diferença, então, entre o verdadeiro esforço humano e aquela coisa que é só ser elevado a fazer porque é o instinto, tá certo? Diferente do esforço humano, né? Então, ele estabelece uma diferença entre o esforço verdadeiramente humano e a superfluidade do animal. O autor estabelece... Por que não quer digitar? Para. O autor estabelece uma diferenciação. Já correndo contra o tempo, vou corrigir o... Estabelece uma diferenciação. Vou terminar esse aqui e vou falar para vocês do livro que eu quero falar. Uma diferenciação entre o verdadeiro esforço, Amém. Entre o verdadeiro esforço humano e a superfluidade do animal. A superfluidade animal. Bom, de acordo com ele, os animais, eles manifestam a linguagem visual para se comunicar, mas não chegam. É apenas, digamos, biológico, certo? Não, mas é uma comunicação somente por sobrevivência, digamos assim, o animal, né? Já o humano vai ter uma linguagem esmerada, trabalhada, linguagem trabalhada, literatura em si, as palavras trabalhadas, entendeu? Entendido? E isso é o esforço humano. Superfluidade animal.
Vamos colocar aqui. Não vou pôr ponto, não. Entreo. Ó, estou estabelecendo diferenciação entre verdadeiro esforço e a superioridade do animal. Estes, que são os animais, apresentam, utilizam uma linguagem apenas não posso colocar uma linguagem biológica, espera aí. Uma manifestação da linguagem, eu vou colocar aqui, que aí eu posso colocar biológico. Uma manifestação da linguagem apenas biológica, por necessidade de sobrevivência. Por necessidade de sobrevivência. Né? Uma manifestação da linguagem apenas biológica. Por necessidade de sobrevivência. Já os humanos apresentam uma linguagem trabalhada, esmerada esteticamente, derivada do esforço humano. Entendido? Porque nós temos a capacidade de optar por embelezar a realidade, né? Tá bom? Questão 5, é a última aí. Maria. Oi. O que é esmerada? Esmerada, muito bem trabalhada. Tá. Com esmero, com muito cuidado, com muito capricho. Tá? É caprichar muito. É como se lapidasse a palavra. É como se lapida um ouro para fazer uma obra de arte com ouro. Tá? Tá bom. Obrigada. Isso mesmo, tem que ir perguntando as coisas, porque essa apostila é cheia de palavras novas, né? Então, vocês vão perguntando. Ó, número 5 aí, a última, para a gente poder falar sobre o livro. Por que, por meio da literatura, é possível que a realidade efêmera, o que é efêmera? Passageira, breve. Por que é possível que a realidade efêmera e, por vezes, ordinária, adquira uma maior permanência? Porque aquilo que foi dito é eterno. A palavra eterniza aquilo ali. Por mais que a situação passe, por mais que o tempo, por mais que a situação seja levada pelo tempo, mas o que está escrito sobre aquele determinado fato ali é eterno. A literatura eterniza a efemeridade da vida, certo? E é até por isso que nós conseguimos transcender as gerações. Por exemplo, as pessoas morrem, os seus ensinamentos ficam através de quê? Da literatura, das obras escritas, certo? Antes era literatura oral, como nós vimos lá os gregos com Odisseia, não é? Era tudo oral. Aí depois não, quando já começou a dominar a escrita, os ensinamentos ficam através da literatura. Então, por isso que a palavra eterniza momentos efêmeros, certo? Então, vamos lá. A literatura é responsável por eternizar. A literatura é responsável por eternizar, não só eternizar, mas também engrandecer. Faltou um aqui, galera. Eternizar e engrandecer. A literatura é responsável por eternizar e engrandecer a realidade efêmera. Efêmera é passageira, tá? Que não tem durabilidade. Pois registra. Pois registra. Quanto tempo de aula? 3 minutos. Pois registra momentos e emoções por meio da palavra. Momentos e emoções por meio da
da palavra. Por isso que a gente tem que escrever, né? A gente tem que... tem um aluno do 7º ano que estava mandando as poesias que ela fez durante as férias. Achei bastante bacana que ela levou em consideração o contexto que nós estamos vivendo, né, de pandemia. E eu tenho um aluno que formou ano passado, o Henrique, que é irmão do Enzo, da 2ª série, que desde o 9º ano ele escreve poemas. É bastante bacana, beijo, vai com Deus. É bastante bacana, pode ir de carro, tá? É bastante bacana porque ele sempre vai me mandando os poemas que ele escreve, é muito bacana. Ele trabalha assim com certo anseio nos poemas dele, sabe? Às vezes ele mexe com uma música já conhecida, ele parafraseia um Renato Russo, ele parafraseia uma passagem bíblica, muito bacana. A literatura é responsável por eternizar e engrandecer a realidade efêmera, pois registra momentos e emoções por meio da palavra artística, que permitirão... Ô Maria, sobe um pouquinho a tela que já tá cortando pra gente. Tá. Olha aí como é que vai ficar agora. Tá bom assim? Aí, agora sim. É porque eu já tô acabando aqui essa respostinha. Então, por isso que eu não vou abrir outra. Só arredar isso aqui para cá. Aí, por meio da palavra artística, que permitirão a perpetuação. O que é perpetuação? É não acabar nunca. Perpetuar é ser eterno. A perpetuação do fato que motivou a escrita, a produção, digamos assim. A produção. Sua produção. Deixa eu mudar aqui. Sua produção. Aí, eu vou abrir mais um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar bom para nós. Sua produção. Tá, agora eu vou fotografar esse aqui para a gente mandar no grupo. Não dá para fazer correndo, tá, gente? Isso aqui não é matéria que a gente estuda depressa, que a gente corre, por isso que eu pedi para vocês lerem em casa. Porque a gente tem que ir esmiuçando isso aqui. Tá falando o que é isso, Maria? De palavra manifestada, que embeleza a realidade, que modifica o ser humano, nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender isso dessa forma que tá aí. Não dá para a gente poder correr com isso, não. Deixa eu pegar aqui a nossa chamada. Fazer chamada aqui correndo. Aqui, eu vou interromper o compartilhamento, mas eu já fotografei, tá? Vou mandar para vocês aí. Rapidinho, menos de 1 minuto. Eu já vi todo mundo também. É igual onça. Ó, Alice, Antonella, eu não vi, não. Ah, não é esse também. Não é essa turma? Tô na turma errada. Ademar, Alice, Ana Júlia.